Dizer para a gente que o povo de Israel ele ficou escravizado 430 anos. Êxodo 12, versículo 40. Está travado aí? Aqui não saiu, não. Nenhum dos dois lugares. Está o símbolo da igreja. Só um minutinho, pessoal. Agora mudou, vai. Agora vai. Está o símbolo ainda grandão, igual está aí na tua tela. A gente vai aprender algumas coisas novas hoje. Claro, você vai aprender porque é novo, né? O Êxodo 40, olha lá, ó. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de quantos anos? 430. Seguinte. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do. Então, o povo de Israel, eles passaram 430 anos no Egito. Eu anotei uma coisa aqui para falar para vocês que eu achei interessante. Não li isso em lugar nenhum. Olha só, Deus nos surpreende. Ele surpreende você? Surpreende. Mas Deus, ele nunca te pega de surpresa. Parece que não está combinando, né? A gente se surpreende, mas nós não somos pegos de surpresa. Por exemplo, o povo, na época de Noé, eles ficaram surpresos com a chuva? Surpreso. Nunca tinha chovido antes, mas eles foram pegos de surpresa. Deus tinha... Quanto tempo Deus passou falando para eles que ia chover? Quanto tempo Deus passou avisando através de Noé para aquele povo que ia chover? 120 anos, 100 anos. Então ficaram surpresos com a chuva, mas Deus avisou. E avisou muito tempo. Muito tempo. 100 anos é muito tempo. O povo foi preso lá em Babilônia. Eles foram pegos de surpresa? Deus avisou a eles? Muito tempo antes. Agora Deus está avisando que Jesus vai voltar e vai levar a igreja dele. Há quanto tempo Deus está falando isso? Hein? Quanto? Mais de 2000 anos. A hora que acontecer, o pessoal vai ficar surpreso. Mas vão ter sido avisados. Você, principalmente, que é evangélico, está na presença de Deus, praticamente todo dia você escuta isso. Jesus está, ainda mais agora com a informação como chega rápida, e o tempo todo na internet tem gente falando, ó, Jesus está voltando. Os sinais estão aí. Os sinais estão aí todo o tempo. Então, não seja pego de surpresa. Até porque Deus não vai pegar ninguém de surpresa, porque Ele está avisando. Ele está avisando, eu vou voltar. Ele está dizendo, se guarde, guarda o teu coração, não se contamine, ande em minha presença, porque eu vou voltar para buscar a minha igreja. E ele está falando isso há quanto tempo? Há 2026 anos. Amém?
Por que eu estou dizendo? Porque olha o que está em Gênesis capítulo 15, versículo 13. Gênesis capítulo 15, versículo 13 fala: Então disse a Abrão: Saibas, de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á, e afligi-la-ão 400 anos. O versículo 14 vai dizer isso, ó. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Então, ali em Gênesis, por enquanto só existe o Abraão. E Deus está dizendo: Abraão, vou fazer de ti uma grande nação. Conta as estrelas do céu. Não pode. É muita coisa. Bota no 13. Mas ele também está dizendo: essa grande nação vai ser peregrina. A Bíblia diz que nós somos peregrinos nesta terra e que a nossa cidade está nos céus. Amém? E que Jesus Cristo vai vir para resgatar a igreja dele. Resgatar não, né? Para subir, para levar a igreja dele para junto dele. Para que passemos a eternidade com ele. Algumas orientações ele dá para a gente. E uma das principais orientações que ele dá para a gente é a gente amar o nosso próximo. É a gente, se tiver que andar 1 milha, caminhe 2. Se eu tiver 2 túnicas, que eu abençoe o meu próximo com uma. Que eu sempre esteja estendendo a mão ao necessitar. Isso é um dos ensinamentos de Jesus Cristo para a gente. Amém? Hoje nós temos a igreja que evangeliza, que leva esse conhecimento às pessoas, ou melhor, leva a informação às pessoas. Algumas querem, como nós queremos e estamos aqui. Outras menosprezam, mas a nossa missão é levar essa informação, demonstrar que realmente a gente acredita no que a gente fala. E como que a gente vai demonstrar que acreditamos no que falamos? É agindo de acordo com o que pregamos. Senão a pessoa vai dizer, ó, falam, mas não fazem. E Deus repreende isso lá em Mateus capítulo 23. Quer ver só? Não está no nosso programa, mas Deus me deu aqui, estou falando para você. Ó, então falou Jesus à multidão e aos seus, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e quem mais? E os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas, por quê? Dizem e não praticam. Na cadeira de Moisés, que estão no lugar de Moisés, eles estão substituindo Moisés. Amém? Então você entenda que hoje os pregadores, aqueles que fazem a obra do Senhor, estão substituindo Moisés. Amém? Estão substituindo. Tanto é que a Bíblia fala que nós somos representantes de Cristo. A gente ensina as pessoas e as pessoas aprendem e se praticarem serão abençoadas. Mas eu mesmo que estou ensinando, se eu não pratico, eu vou prestar conta com Deus de outra forma. É o que ele está dizendo. Ó, tudo que eles disserem, vocês façam, porque eles ensinam, mas não façam como eles fazem. Não pratiquem as coisas que eles praticam, porque eles ensinam a coisa certa, mas fazem errado. Amém?
é a gente querer passar o evangelho para a pessoa e a gente mesmo não viver. Aquela pessoa vai ser abençoada, porque ela vai ouvir, vai praticar, mas eu que estou ensinando é o que a Bíblia fala. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Aos olhos de Deus, todas as coisas estão nuas e patentes. Amém, pessoal? Então, ó, observar e praticar tudo que eles dizem. Mas não procedais conforme eles, porque eles ensinam e não praticam. Então, Israel, lá no Gênesis capítulo 15, versículo 14, vai dizer que eles iam ficar 430 na servidão, mas que sairão de lá com grande fazenda. O Êxodo capítulo 12, lá no versículo de número 37, vai dizer, ó, assim partiram os filhos de Israel de Ramsés. Ramsés era o faraó do Egito na época. Partiram, quer dizer, foram libertos. Ó, coisa de 600 mil de pé. Somente o quê? Somente varões. Então, observe que a Bíblia está dizendo para a gente que dentro do Egito tinham 600 mil homens. Fora, ó, os meninos, menor, aqui no caso, de 20 anos. Fora as meninas, mulheres, que não entravam no censo, e as esposas. Diz a teologia que tinha uma base de 3 milhões de pessoas. Por aqui você tira o cálculo que realmente, provavelmente seja isso. Tinha 600 mil homens, fora os meninos e fora as mulheres. Essa base aí de umas 3 milhões de pessoas. Se você for buscar a informação, Israel não tem tanta gente igual o Brasil. Ou tem? Vocês sabem quantas pessoas moram em Israel? Existem israelitas, judeus? Sabe qual é a população de Israel? Quanto tem no Brasil? Hein? 200 e quantos milhões de pessoas? Calcula aí, Mariana. Quantas milhões de pessoas tem no Brasil? Quando eu vi da última vez era 260, se não me engano. 13? 213 milhões. Vê o Israel. Se tiver 7 milhões é muito. Se tiver 7 milhões lá é muito. 9? Ó, 9 milhões. Então ó, o Israel hoje é composto por 9 milhões de pessoas. 9 milhões de pessoas deve ter. O Rio de Janeiro deve ter mais do que isso. Então, um país, Israel hoje, tamanho de São Paulo. Amém, pessoal? Então, aqui, ó, partiram de lá. Versículo 38 vai dizer para a gente assim, ó. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gatos. Então, a Bíblia vai mostrar para a gente que quando Israel saiu do Egito, ele saiu de lá rico. Uma multidão de gado, tem utensílios de ouro, de prata, muita gente. Ali diz, uma multidão de gente que não eram hebreus. Então se cumpriu aqui o que Deus falou. Ó, Abraão, a sua posteridade, a sua descendência ficará numa terra que não é sua, peregrina por 400 anos, mas eu vou tirar esse povo de lá e eles vão sair de lá com muita fazenda. Então, o que Deus prometeu, ele cumpriu. Ele falou que o povo ia ficar escravizado e que ia sair rico. Aconteceu. Só que nessa saída do Egito, nessa
nesse cumprimento de promessas, Deus institui a Páscoa. Lá no capítulo 12, versículo 1, ele começa a explicar para a gente o que é Páscoa. O significado dessa palavra Páscoa é libertação. Você vai ouvir um monte de gente falando agora passar, e uns vão falar em hebraico, outros vão falar em outros idiomas. É passar de uma situação para outra. O que é a Páscoa? É um recomeço. A Páscoa significa um recomeço. Você tem alguém de mal com você? Antigamente a gente usava esse termo, né? De mal. Chegava a dar o dedinho, né? Ficava tão de mal que dava dedinho. Dá o dedinho aqui. Você lembra disso? Só os mais experientes vai lembrar disso, né? Dá o dedinho. Dá aqui dedinho, querido. Dedinho aqui. Tô de mal. Dá um ovo de Páscoa. Amém? Você vai estar dizendo para a pessoa, vamos recomeçar. Você estava com o teu cônjuge e não está muito legal, as coisas não estão caminhando como você gostaria. Aproveita e vê o que ela gosta, qual o chocolate que ela gosta. E vai lá e dá é Lindt, né? É um que é bem gostoso. Lindt deve estar uns 300 conto um ovinho desse tamanho. Recheado. Chega lá pro seu cônjuge e fala assim, vamos recomeçar. Vamos recomeçar. É começada lá. Amém? Tu sabia que a Bíblia diz que uma reconciliação tem que partir do servo de Deus? Até porque a palavra da reconciliação está em nós. Não fique esperando ninguém ir se reconciliar com você. Vá você se reconciliar. Amém, pessoal? Não se esqueça, se você morrer com teu coração amargurado, você vai ficar no prejuízo. Então, não estou dizendo para você ir lá, vem cá, vamos comer uma picanha, nem isso não. É pelo menos deixar o teu coração limpo. Amém, pessoal? Fazer tua parte. Mas a fulano não vai me perdoar. Deus não está dizendo que a pessoa tem que aceitar o seu pedido de perdão. Ele está falando, vai lá que eu vou mover o coração e vai... Ele não fala isso. Ele fala, se te lembrares que alguém tem algo contra ti, vá lá, reconcilia-se, depois volta. Você está entendendo? É palavra, gente. É a palavra de Deus. Olha aqui, ó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Observe que eles ainda estavam lá no Egito. Versículo seguinte. Este mês vos será o princípio dos meses. Deus gosta desse princípio, até porque é um recomeço. Nós vamos começar a contagem daqui para frente. Daqui até Jesus. E de Jesus até quando ele voltar. Quando Jesus voltar, vai ter um outro começo. Vai ser mês 1, mês 2, mês 3. Ano 1, ano 2, ano 3. De Jesus para trás, conta ao contrário, né? De Jesus para frente, conta crescente. Então, o princípio é um recomeço. Se uma pessoa está no pecado e ela volta para Jesus, ela está recomeçando. Amém? Este mês vos será o princípio dos meses. Este será o primeiro dos meses do ano. Vai começar tudo de novo. Seguinte. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Falai, mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa.
conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o... Então, a Bíblia fala que glutonaria é pecado, certo ou errado? Mas Deus nunca restringiu a sua quantidade de comida. Ele está dizendo, segundo o comer de cada um. Tem a minha irmã, eu tenho uma irmã, ela diz assim, estou morrendo de fome. Não aguento de fome. Aí vamos comer então. Ela pega uma colher de sopa de arroz, 3 carocinhos de feijão, um negocinho lá de salada qualquer. Se for frango, por exemplo, uma asinha de frango, e ela come aquilo e fala assim, não aguento mais. Comi muito. É o comer dela. Agora, eu estou morrendo de fome, se prepara. Amém? Se prepara que eu vou comer legal. Né? Tem gente aqui que já é igual a minha irmã. Tem outros que é igual até mais avançado do que eu. É pecado? O pecado é você estar satisfeito, tá tranquilão e continuar comendo. A gente chama de olho grande. Amém? Olho grande. Então, segundo o comer de cada um. Seguinte, o cordeiro ou o cabrito será sem mácula. Sem mácula significa sem defeito. Sem defeito. A gente vai esmiuçar isso em outro momento. Provavelmente a gente vai falar um pouquinho semana que vem. O cordeiro, o cabrito, ele não podia ter ossos quebrados. Sabia disso? Não podia ter osso quebrado. Na crucificação, quando a pessoa crucificada demorava muito para morrer, eles quebravam as pernas. Eles quebravam as pernas para poder a pessoa morrer mais depressa. Entendeu? A Bíblia vai dizer para a gente que com Jesus não foi preciso quebrar essas pernas. Ele morre antes de ser preciso quebrar. Por quê? Para se cumprir as Escrituras. Ele não poderia ter ossos quebrados. A gente vai ler isso semana que vem com os detalhezinhos melhor. Porque hoje o que a gente precisa entender é essa palavrinha aqui já apareceu para a gente diversas vezes. O cordeiro. Amém? Tem que ser homem. Amém, pessoal? Seguinte. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará que horas? Então, observe que o cordeiro deveria ser sacrificado à tarde. O cordeiro não podia ter defeito e nem ossos quebrados. Então, o cordeiro precisava ser perfeito, sem ossos quebrados, sem defeito, deveria ser sacrificado e deveria ser à tarde. Seguinte. E tomarão do sangue e o poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. O cordeiro precisa ser... Deixa lá onde estava, por favor. O cordeiro precisa ser comido. Isso a nossa igreja de Bento Ribeiro está cansada de saber. Porque eu falo muito sobre isso. Por que eu repito muito? Porque é para aprender. Quando você vai, repete, a pessoa absorve aquilo. Então a gente já viu aqui algumas características do sacrifício. Amém? Precisava ser macho, não podia ter defeito, não podia ter ossos quebrados.
tinha que ser sacrificado, tinha que ser à tarde e tinha que ser comido. E aqui vai dizer para a gente do sangue. Ó. O sangue vai precisar ser colocado em ambas as ombreiras e na verga da porta. A entrada para as casas. O anjo da morte seria enviado. O anjo da morte. E aonde houvesse a marca do sangue, não entraria. Então, o sangue de Jesus Cristo nos livra da morte. O anjo da morte não chega. Amém, pessoal? O sangue de Jesus nos livra da morte. O que é que eu não estou falando de morte física. A gente está falando de morte espiritual. A separação do homem de Deus. O que é que hoje traz a separação do homem de Deus? Lá em Isaías 59 fala isso. Que os nossos pecados, Isaías 59, 1 e 2, os nossos pecados, lá, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso, e os vossos pecados encobrem o seu rosto. Então, quem separa o homem de Deus é o pecado. Amém, pessoal? É o pecado. Volta lá para o Êxodo. É o pecado. E lá em Êxodo, está dizendo para a gente, não, lá no versículo, acho que é o 8 ou 9 que estava, a gente vai observar, é o 7, vai. A gente vai observar que é o sangue de Jesus Cristo que não permite que o anjo da morte entre. Amém? É o sangue de Cristo. Se o sangue de Cristo não permite que o anjo da morte entre, o sangue de Cristo hoje, então, não permite que o anjo da morte nos alcance. Significa que ele tira o nosso pecado. O que é que tira o pecado? É o sangue. De acordo com o que está aqui, é o sangue que impede a morte de entrar. Amém, pessoal? Seguinte. E naquela noite comerão a carne assada no fogo. Observe que Jesus Cristo, ele deixa para a gente, como representante do corpo dele, o pão. Como é que se faz pão? É cozido? Você cozinha o pão para fazer ele? Tem outro meio de fazer o pão? Vocês conhecem? Para fazer pão ele tem que ser o quê? Assado. Amém? Assado. É o símbolo, é o representante do corpo. Assado. Pães asmo. O que é asmo? Sem fermento. Semana que vem, domingo de Páscoa, nós iremos comer um pedacinho do pão sem fermento. Eu pedi para a obreira Wanda fazer. Ela disse, eu não sei fazer, mas nada que o YouTube não possa nos ensinar. Você vai fazer? Ela, vou tentar. Você vai fazer? Ela, vou. Tá bom. Aí a gente vai consagrar, abençoar, orar, o pão sem. E se por um acaso ela consegue fazer, a gente vai passar a tomar Santa Ceia com pão sem fermento. Amém? Isso é o princípio de um novo. É um recomeço. Com ervas amargosas a comerão. Não vou falar de ervas amargosas. Só que ó, o pão tem que ser assado, o cordeiro tem que ser assado, o pão tem que ser sem fermento. Seguinte, não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão o quê? Assado. A cabeça e com a fressura vai. E nada dele deixareis até pela manhã.
Mas o que dele ficar até pela manhã, queimarei no fogo. Jogar fora, né? Vai destruir. Seguinte. Assim, pois, o comereis aos vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o pronto para sair. Entendeu? Você, depois que aceita Jesus, não vai ser amanhã que ele vai te libertar, que ele vai te salvar. É imediatamente. Você tem que estar pronto. Aqui é pronto para partir. Não vai esperar a semana que vem. É a mesma coisa, a pessoa fuma. Amanhã eu paro de fumar. Não, agora. É uma mudança. Amanhã eu paro de me prostituir. Não, você aceitou Jesus? É agora. A coisa tem que ser imediatamente. Amém, pessoal? Ó, apressadamente, esta é o que, pessoal? A Páscoa do Senhor. Então aqui foi instituída a Páscoa, o sacrifício de Jesus institui a Páscoa, para mim e para você. Nós vamos ver agora aqui alguns pontos importantes. Primeiro, lá em Êxodo capítulo 4, versículo 22, Deus ele vai dizer para a gente que Israel era o filho primogênito dele. Ó, então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu primogênito. Então, Israel é o meu filho, ele é o meu filho primogênito. Quem está dizendo isso é Deus. Deus está mandando Moisés falar isso para o Faraó. Israel é meu filho. Por que filho primogênito? Porque com a vinda de Jesus, Deus fez muitos outros filhos. Nós, por exemplo, somos filhos de Deus. Somos ou não somos? Somos. Primogênito? Não. Diz a Bíblia que nós somos co-herdeiros. Nós somos filhos adotados. Amém? Adotados. Nós somos adotados. Mas, antigamente, aqui no nosso Brasil, tinha diferença de filho adotado, filho que era fora do casamento, para filho que era dentro do casamento. Tinha diferença, até negócio de repartir herança, hoje não tem mais. Hoje se você adota uma pessoa, vamos falar criança, aquela criança adotada é filha. Amém? É filho igualzinho àquele que nasceu de você. Sabia disso ou não? Sabia ou não? É igualzinho. Tem casos que a mulher doa o filho, vai lá, a pessoa entra no processo de adoção, entendeu? Cumpre com todos os requisitos, adota a criança. Amém? Aí, vamos supor que essa família que adotou essa criança sofra um acidente e morre. Tanto o marido quanto a esposa, o pai e a mãe, morreu. Essa criança ficou órfã. De pai e de mãe não tem outra pessoa que queira ficar. Aquela mãe que doou, entregou o filho para adoção, ela pode pegar essa criança de volta? Pode? Não. O que ela tem que fazer? Se ela quer de volta? Ela vai ter que entrar no processo de adoção, sem privilégio nenhum, para adotar aquela pessoa. Por quê? No momento em que alguém adotou, o poder de família caiu por terra. Então a pessoa vai ter que entrar no processo, entrar na fila, cumprir com todos os requisitos e pedir a Deus para que seja concedido para ela. Porque adotou, acabou. Eu estou trazendo isso para você para mostrar que nós somos adotados nesse sentido.
co-herdeiros. Nós não somos inferiores ao povo judeu, uma vez que Jesus Cristo nos comprou com o sangue dele, nos adotou como filhos. Eu estou trazendo isso para você porque aqui Deus já está dizendo, ó, Israel é o meu filho, meu primogênito, porque depois viriam outros filhos, que somos nós. Qualquer país, qualquer pessoa que aceita Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém? Agora, para que eu possa ser esse filho de Deus, eu preciso cumprir com alguns requisitos. Primeiro, eu preciso crer em Jesus. Amém? Ó, João 17:20 vai dizer assim para a gente, o Evangelho de João 17:20. Ó, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer. Então, é através da palavra. Você ouviu a palavra, você creu, você é resgatado da escravidão, do Egito, do mundo. E aí você se torna um filho de Deus. O Evangelho de João 10:16, Jesus vai dizer para a gente, olha só, ainda tenho outras ovelhas que são deste, ó, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ele está falando de mim e de você. Ouvirão o futuro, ouvirão a minha voz, ouvirão a minha palavra, e aí terei um rebanho e um pastor. É por isso que as igrejas hoje, cada uma tem o seu. Não existe igreja sem pastor. É preciso que tenha um pastor. O pastor, ele é uma peça fundamental para a igreja. Não quer dizer que ele seja a pessoa mais importante, porque dentro do reino de Deus ninguém é mais importante do que ninguém. Todos nós temos o mesmo valor. O que existe é uma engrenagem que vai funcionar. Se ela funcionar bem, é igual o teu relógio. Aqui antigamente um relógio ponteiro, né? E tem uma engrenagem lá dentro. Se aquela engrenagem estiver boa, seu relógio vai bater a hora certinho. Se der ruim na engrenagem, vai atrasar, vai parar, vai dar ruim. Então, a obra de Deus, ela é uma engrenagem. Ela tem o pastor, ela tem os obreiros, algumas igrejas chamam de presbíteros, né? Tem todo um aparato. E tem os membros. Do que adianta a igreja sem membro? Então você também é chamado e você faz parte dessa engrenagem. Se você tivesse noção, e às vezes tem, alguns têm, do tamanho da sua importância dentro do reino de Deus, e que o que a gente está vivendo hoje é algo tão grande, mas tão grande, que a mente humana não consegue mensurar. Às vezes você fala assim, mas eu só venho para a igreja, escuto a palavra, eu não faço nada mais do que isso. Você que pensa. Você não sabe o tamanho da sua importância no reino de Deus. Algumas pessoas, elas são chamadas por Deus para sustentar a obra dele, sabia? Para sustentar. Para bancar. Para ser o mantenedor da obra de Deus. Da obra dele. Ele mesmo diz em Eclesiastes que para tudo o dinheiro responde. Quando você devolve o seu dízimo, a sua oferta,
Pense você que você está dando dinheiro para a igreja. Você está movendo uma engrenagem que você não consegue saber o tamanho disso. Você não consegue mensurar. Quando Jesus voltar, o que vai acontecer? A gente sabe o que está escrito aqui, a gente prega, a gente olha, mas você imaginou você vendo isso? E você vai ver, tendo você morrido para esse mundo ou não. Porque os que já morreram ressuscitarão, os que estiverem vivos aqui serão arrebatados. A gente vai presenciar algo e a gente vai fazer parte disso. Você já pensou nisso? Você já pensou? E Deus, ele chama todo mundo, não é nenhum nem outro, ele não tem preferência. Ele não tem preferência. Amém? Ele não tem preferência. Então aqui, ó, vai haver um rebanho, vai haver um pastor. Qual é a função do pastor? É cuidar das ovelhas, orar, orar. A Bíblia fala que o pastor vela pelas suas ovelhas. Preciso ser esse pastor que ore por você. Amém, pessoal? A verdade é que a função do pastor é orar. Orar, meditar na palavra de Deus para poder passar para o povo. Essa é a função do pastor. Eu preciso meditar. Quanto mais eu aprender, melhor é para você. E quanto mais eu aprendo, mais eu vou ter capacidade, condição ou condições para te ensinar. Muita gente hoje tem feito da igreja um local só para sobreviver. E a função da igreja é sobrevivência, mas não é o principal. Amém? O principal da igreja hoje é ensinar o povo a palavra de Deus. É ensinar. É o que eu estou te fazendo aqui. Semana que vem agora, domingo que vem, é a Páscoa. Não é a Páscoa? É domingo de Páscoa. O mundo entende a Páscoa de um jeito. E nós estamos no mundo. Mas não somos do mundo. Precisamos entender a nossa Páscoa. A Páscoa que é realizada no reino de Deus. Qual é a Páscoa do reino de Deus? É isso que nós estamos vendo aqui. A Páscoa no reino de Deus é dar a oportunidade para as pessoas que estão escravizadas um recomeço, uma libertação, um novo nascimento. E como que nós vamos comemorar essa Páscoa? Nós vamos comemorar a Páscoa agradecendo ao nosso Cordeiro. Ele vai falar em Apocalipse, foi morto e reviveu. Tem até um louvor muito legal, né? Que fala sobre isso. Amém? Então, a Páscoa do Senhor, volta lá para o Êxodo 12, no versículo 11. A Páscoa do Senhor é justamente a libertação do povo de Israel do Egito depois de quantos anos? 430 anos. Eles foram escravizados assim do nada, sem Deus saber, sem Deus falar, sem Deus avisar? Não. Nós vimos aqui que Deus avisou ao Abraão que a descendência dele ficaria escravizada, ficaria presa numa terra que não era dela, no período de 400 anos, mas que depois sairia de lá, que o próprio Deus ia tirar, e iam sair de lá ricos, com muito gado, com muitas ovelhas, com muitos pertences de ouro, de prata, e eles sairiam de lá como um exército. Amém? Sairiam de lá como o quê, pessoal? Como um
exército. Deixa eu achar aqui onde é que está escrito isso para te mostrar. Sairia de lá como um exército poderoso. Amém? E foi um exército e é até hoje. Você vê que lá tem 9 milhões de pessoas e é um país que enfrenta cada guerra, né? Cada situação, cada luta, cada coisa. E aí, até o Brasil, com 213 milhões de pessoas, quando teve aqui um problema sério ali, quando as barreiras derramaram ali, como é que é o nome ali? Muita gente ficou Brumadinho. Quem é que teve que vir socorrer o Brasil? Nas pesquisas, na busca lá, porque tinha tecnologia avançada para isso. Israel. Olha o que diz Êxodo 12:41. Ó, e aconteceu que passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos saíram da terra todos os exércitos, né? Tá no plural. Eu creio ali que cada família, que eram 12, era um exército do Senhor. E essa é a instituição da Páscoa. E lá em Levítico, capítulo 23, Deus vai dizer para a gente, versículo 4, Levítico 23, versículo 4, que estas são as solenidades do Senhor e as santas que convocareis no tempo determinado. 5. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é o quê? A Páscoa. Observe bem, no mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é o quê? A Páscoa. Coloca lá em Êxodo 12:1. E falou o Senhor a Moisés e Arão: este mês vos será o quê? Primeiro dos meses. Vos será o primeiro dos meses do ano. Seguinte. Falai a toda a congregação dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, aí vai dizer: então tome só cordeiro, papapá, das almas, né, cada um com o cordeiro, vai. O cordeiro, o cabrito, terá sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis nas ovelhas das cabras, e o guardareis até o quê? 14º dia. 14. Então, aqui, 14º dia, lá em Levítico, Deus está instituindo a Páscoa no primeiro mês, no dia 14, à tarde. Ele está instituindo a Páscoa do Senhor. Amém? Mesmo esquema que houve ali no Êxodo 12. Ele está instituindo. E Israel comemora isso, lá de Levítico, que é a Páscoa, no mês primeiro, no dia 14, à tarde. Amém? Aí vai dizer para a gente lá em 1ª carta aos Coríntios, no capítulo de número, deixa eu achar aqui, capítulo 5, versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, Jesus Cristo, a nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, olha o que o João Batista vai dizer. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é aquele Cordeiro. Quer dizer, representa aquele Cordeiro para mim e para você. Lembra do que eu falei do sangue?
O sangue botado nas vergas e nas portas, ele impedia que o anjo da morte entrasse. Então, o sangue de Jesus Cristo vai dizer para a gente isso, lá na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, vai dizer isso para a gente, que o sangue de Jesus Cristo, olha lá, ó, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica, nos limpa de todo o pecado. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, vai dizer para a gente, 1 de Pedro 1, 18, olha lá, sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver. Por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, quer dizer, sem defeito, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor. E aí você vai observar que o sangue de Cristo foi derramado na cruz do Calvário por amor a nós. Foi por amor. E ele nos resgatou da vossa vã maneira de viver, quer dizer, da maneira como nós vivíamos, porque a gente recebeu como tradição dos nossos antepassados, das pessoas antes de Cristo. Viviam conforme o comportamento dos pais. Até pouco tempo atrás, a gente vivia muito isso, né? O pai geralmente queria que o menino fosse, o filho fosse o que ele era. O advogado, o pai era o filho advogado. O médico queria que o filho fosse médico. O pedreiro, o filho era pedreiro. O carpinteiro, o filho era carpinteiro. Ou não era assim até pouco tempo? Era. Geralmente, dentro da família, seguia aquela linha, né? Das profissões. Hoje em dia, poucas famílias têm essa maneira de enxergar. Eu fiz direito, minha filha fez engenharia. Tem pessoas que são até ricas, com um segmento de empresa, quando os pais fundadores morrem, o filho assume e muda tudo, e daqui a pouco já está mudando até o ramo. Então a gente observa que o sangue de Jesus Cristo, ele nos lava, nos limpa, nos purifica de todo pecado. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, vai dizer assim, ó: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. 20. Porque fosteis o quê? Comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então ali está dizendo que nós fomos comprados, nós fomos resgatados. Nós fomos comprados, resgatados, e isso com o sangue derramado de Jesus, com o sacrifício feito por Jesus, lá na cruz do Calvário. Amém? E é por esta razão que a gente come o pão e bebe o cálice, que é o suco de uva para a gente, que representa o sangue de Cristo. É a nossa Páscoa, então, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós somos lavados, remidos. Deus nos deu um novo nascimento, um recomeço, a gente pode recomeçar. E eu gostaria até de colocar o tema da semana que vem, Domingo do Recomeço. Domingo do Recomeço. A Páscoa significa recomeço. Amém? E nós vamos participar aqui do pão sem fermento. Por quê? Porque esse pão sem fermento foi instituído pelo próprio Deus.
está dentro das nossas condições fazer isso. E você vai comer um pedacinho de pão, tipo o pão da Santa Ceia, bem, bem gostoso. Eu não vou dizer para você que é, não. Mas espiritualmente vai ser muito forte para nós. Amém? Então, vai ser o domingo do recomeço, domingo que vem. Domingo que vem vai ser o domingo do... O que que você vai recomeçar? O que que você quer recomeçar? O que que você precisa que recomece na tua vida? Aí você vai orar a Deus e vai falar assim para Deus, olha, Deus, o meu relacionamento com meu filho, eu gostaria e quero muito que haja um recomeço. Vamos recomeçar isso aqui. O que passou para trás, que não presta, vai ficar lá para trás. E daqui para frente, nós vamos recomeçar. Amém? Vamos supor que o teu casamento não está muito legal. Pode ser que aconteça? Pode. Pode ser que você está vivendo como... Vamos recomeçar? Vamos? Você quer recomeçar? Só que para que haja um recomeço, é preciso mudar alguma coisa. Não vai continuar do mesmo jeito. Então você vai pedir a Deus a direção. Você vai falar com Deus. O que é, o que é preciso ser feito para o meu casamento, no caso do casamento, né? É recomeçar. Aí você vai dizer assim, não depende de mim, depende dele. Você vai dizer isso, tem muita gente que vai dizer isso. Se dependesse de mim, tá tudo certo. Você tem que lembrar que você está lidando com o mundo espiritual e com um Deus que para ele nada é impossível. Amém? Então não depende de um ou do outro. Depende da nossa fé e da nossa maneira de viver com Cristo. Colocar a palavra dele em prática para que ele possa tocar, quebrantar, mudar o coração, o pensamento daquela pessoa para que ela possa entrar no ritmo que você vai ditar daqui para frente. Então, eu preciso recomeçar minha vida financeira. Eu preciso recomeçar a minha profissão. Não sei o que você precisa recomeçar, ou se você quer recomeçar em alguma coisa, não sei. Amém? Mas vai ser o domingo do recomeço. E aí você guarda isso a semana toda, matutela isso na tua cabeça. O diabo vai fazer de tudo para você não vir. Por quê? Porque ele não quer que você recomece nada. Ele quer que as coisas continuem do jeito que estão, piorando cada vez mais, e as que estão boas, que vêm deixar de estar boa para começar a piorar. O diabo vem para matar, roubar ele não quer que você recomece nada. Pastor, minha saúde está ruim, eu preciso recomeçar. Ter uma saúde perfeita. Você precisa fazer o quê? Se cuidar. Amém? Eu, por exemplo, vim fazendo exercícios físicos, parei. Eu parei. Parei por conta dos estudos, estava muito puxado. E eu percebi que 2 meses sem fazer exercício, eu já não estava mais, meu corpo já não estava mais reagindo como estava. Eu já não estava mais reagindo como reagia antes. Eu percebi a diferença. Eu percebi quando você deixa, por exemplo, quando alguma coisa cai assim, a gente pega assim, ó. É o normal, ser humano. Só quando você está fazendo exercício, ó, o normal de você pegar quando as coisas caem quando você está fazendo exercício, ó. Isso vai no automático. Caiu um negócio no chão, você está fazendo exercício, você faz isso, ó, sem pensar, que é a maneira correta de você pegar. Você não está fazendo exercício nenhum, ó. Você vai no automático.
Eu percebi isso. Sabe quando eu percebi? Tomando banho. Às vezes eu estou esfregando pau e tal, e cai a esponja na mão, eu fazia assim, ó. E pegava. Aí começou a cair, eu passava em branco. Aí eu ia pegar a esponja do chão, ó. Eu não abaixava assim. Aí foi onde eu liguei. Falei, já sei. Muda, muda completamente. Amém? Então, o que que precisa recomeçar? É a saúde. Se você continuar sentado o dia todo, vendo televisão, comendo, pastor, mas eu não faço isso não. Amém, glória a Deus. Tem gente que faz. Mas tem gente que não fica sentado, mas também não faz um exercício. Pelo menos caminhar, gente. Amém? É um recomeço. Vai melhorar tudo na tua vida. Vamos recomeçar? Faz o seguinte. A pregação acabou. Semana que vem vai continuar, que eu vou trazer alguns detalhes importantes. O que que precisa recomeçar na tua vida? Pastor, eu preciso recomeçar a minha vida com Deus. Tem muitas coisas que eu fazia e deixei de fazer para Deus, para a obra de Deus. Tem gente que era dizimista, não é mais. Tem gente que fazia ofertas e não faz mais. Tem gente que fazia visita na casa das pessoas e não faz mais. Tem pessoas que evangelizavam, não evangeliza mais. Tem pessoas que, sei lá, fazia alguma coisa. Orava de madrugada, não ora mais. Tem pessoa que costumava ler a Bíblia, pelo menos um pedacinho, parou de fazer. Então vamos voltar ao primeiro amor, vamos recomeçar, vamos voltar a fazer aquilo que a gente fez lá atrás, no começo, pela obra e para a obra. Para a nossa vida financeira, você tem uma empresa para a tua empresa. Sabe, você tem um trabalho para o seu trabalho. Você tem filhos, um relacionamento com eles. Vamos fazer isso? Vamos colocar isso no nosso coração? Vai ser o domingo do recomeço. Aliás, domingo que vem a gente conversa mais sobre isso. Vamos ficar de pé?